The Boys é uma das, se não a série de mais sucesso do Prime Video. Muita gente assinou Amazon Prime, inclusive, pra assistir, né? Mas o que afinal é tão bom nessa série? Temos diversos elementos, como por exemplo personagens complexos e tridimensionais, a desconstrução do arquétipo de um herói, desde o Huey ser a pessoa que mais chega perto de ser um herói, como por exemplo o heroísmo falso do Seth, a proximidade com a realidade e, acima de tudo, uma crítica muito precisa do mundo capitalista e meritocrático em que vivemos. Lembrando que na última temporada nós tivemos a formação dos The Boys, a descoberta da verdadeira face dos Supers, seres que se aproximam muito de famosos reais com problemas reais. Essa temporada termina com um gancho. O Huey e a Starlight salvam a vida do trem-bala e nós descobrimos não só que a esposa do Billy Bruto estava viva, como também o fato dela ter um filho. Filho esse que veio de um estupro causado pelo Capitão Pátria, viu, pessoal? A segunda temporada começa logo depois de toda essa merda ter ocorrido, com os The Boys, Huey, Kimiko, Butcher, French foragidos, ainda tentando derrotar os Supers. Mas antes de entrar a fundo na história, eu e meus amigos Henry, Vitor Ortona e Rafa Futiolo vamos fazer uma abertura completamente desnecessária. O que são os super-heróis nesse universo de The Boys? Atores, porque eles têm filmes, a marca deles, policiais privatizados para botar ordem na população com falso moralismo, deuses? Ou apenas pessoas? Pessoas falhas, com problemas de ego e criados para inspirar pessoas à base de fake news e patriotismo. Resumidamente, nós temos nessa temporada os The Boys foragidos, Billy tentando resgatar sua esposa, que é prisioneira da VOT, num tipo de show de Truman, como se fosse uma vizinhança de mentira. O motivo claramente era pro Capitão Pátria não encontrá-los. Mas como eu mencionei ali em cima, no final da temporada ele encontra e dá merda. O Profundo, que acabou sendo afastado ali do set, né, por ter... Essa cena já fala tudo. Nessa temporada ele tá basicamente sofrendo uma lavagem cerebral por uma igreja, né? A igreja da coletividade, que depois acaba indo atrás do trem-bala também. Personagem esse que, inclusive, nessa temporada quebrou as minhas expectativas. Foi mais humanizado, tava ali tentando se recuperar do AVC e por consequência acaba sendo chutado pra fora do set. Enquanto isso, a VOT não somente sobre a morte da Madeleine Stillwell, alegando que o Butcher explodiu ela, quando na verdade... como também faz um funeral de mentira pro Translúcido, que havia sido explodido na temporada passada, alegando que os super terroristas haviam matado ele. Então, para substituir o Translúcido, eles chamam a Tempesta, ou Stormfront, né? A nova vilã. Mais desprezível ainda que o Homelander. E sim, isso é possível. No meio de tudo isso, temos o lado corporativista da VOT, o verdadeiro vilão, aquele que o Black Noir atende e obedece. Stan Edgar. Depois da morte da Madeleine, ele acabou pegando o cargo de CEO, agora sendo quem realmente controla os Supers. Isso tudo chega a ser bem engraçado no começo, pois naturalmente com o final da temporada, todos achávamos que o Capitão Pátria ia mandar na porra toda, mas não! Ele é só um peão de uma corporação muito maior, que poderia dar uma capa com a bandeira dos Estados Unidos pra qualquer maluco que voasse. Então mesmo os Supers começando num estado de auge na temporada, onde eles são todos amados pela mídia, essa vitória rapidamente se desencadeia em um jogo de poder entre várias instituições corruptas. Na verdade, quem mais começa na merda são os nossos boys. No começo, tudo tá muito tenso entre o grupo. O leite materno tá putaço que não pode ver a família. O francês tá drogado. A Kimiko vai de antissocial pra assassino em série. E o Rio não tem ideia do que fazer pra proteger a Starlight da empresa que ela trabalha. Tudo começa a desmoronar de vez quando o Billy Bruto chega pra consertar os problemas da galera. Na real, ele só quer usar o pessoal pra encontrar a localização da Becca, porque o Capitão Pátria meio que deu um perdido nele. Ou seja, o Billy ainda não cresceu e pelo menos pra mim isso começou a afetar um pouco o ritmo da série.
pelo fato da última temporada preferir construir o personagem do Huey ao invés do Billy, afinal, o Billy era para ser só uma representação do que a vingança poderia fazer com o nosso protagonista. O próprio Bruto meio que acabou não crescendo tanto, ou pelo menos ele renegou um pouco o seu crescimento, fazendo essa temporada focar muito mais no protagonismo desse anti-herói. Pra mim, o problema nasce quando você faz o Billy voltar pro grupo antes dele encontrar a Becca de novo e ter uma conversa de verdade. Porque é só nesse momento que o Billy vai ter a necessidade de mudar, quando ele é confrontado pela sua esposa. Já que ele é o líder, toda vez que ele não tá envolvido na história, parece que o grupo principal fica separado e tendo histórias avulsas. Em contrapartida, essa é a temporada com arcos de personagem mais bem definidos para todos os personagens. Quando você chega na metade da série, ela só não para, e o final foi no mesmo nível que um filme de Hollywood. Não por causa dos efeitos ou das lutas fodas, mas sim porque a gente liga pra jornada de cada um deles e pra história sendo contada. Acontece que isso traz alguns problemas. Esse foco todo em personagens tira a nossa atenção de alguns fatores que acabam incomodando um pouco, como a quantidade de buracos no roteiro que a gente tem. Eu não vou ficar aqui implicando com tudo, mas eu acho que o mais gritante deles são as mudanças dos níveis de poder. A Tempesta aguenta o laser do Capitão Pátria numa boa na cena de sexo deles, para depois ser totalmente fritada pelo filho dele que nem na pré-adolescência chegou. E a Kimiko, que não dá conta nem do Black Noir, que não parece ter o mesmo nível de poder que tem nos quadrinhos, mas super aguenta na porrada com a Tempesta. Do jeito que a temporada tinha se desenhado, nem juntando as três que foram bater na Nazi ia dar. O nível de poder dela variou tanto que ela tava tomando facada no olho e tava funcionando, bicho. Mas, tem um negócio com os furos de roteiro, né? Eles só importam quando eles te tiram da história. Eu me peguei pensando nessas coisas muito depois de ter visto a temporada toda umas 2 vezes, pelo menos. Se a série for boa o bastante, nada disso importa. E eu aceito inconsistência em níveis de poder, se isso significa ver a nazista ser bicada, perder um olho e depois virar o próprio Anakin Skywalker. Imagem esta que está censurada para o algoritmo não derrubar a gente. Começando pelo personagem principal, o Huey realmente me surpreendeu na primeira temporada. Ele foi de um personagem passivo para um totalmente ativo, que não precisa mais hesitar em matar pessoas em ocasiões de vida ou morte, ao mesmo tempo que ele tem esse lado mais genuinamente heróico. Afinal, ele salvou o Trem-Bala. Ele é um personagem multidimensional que teve o mais próximo de uma jornada do herói tradicional. E o que eles fazem com ele na segunda? É mais da mesma coisa. Ele é relutante a todo momento, menos quando alguém tem que botar o Billy no lugar. É como o leite materno fala. You were always like my canary, I suppose. Ou seja, ele tá nessa história agora mais em função do Billy do que qualquer outra pessoa. Não que ele não tenha um arco, é só que eu senti que os roteiristas subestimaram tanto as habilidades do Huey, o cara mais engenhoso e corajoso dessa série. E sim, ele é corajoso, porque coragem não é simplesmente não sentir medo que nem o Billy, mas sim agir diante essa sensação. Eu não sou o único que não gosta do Huey mais passivo. E sim, ele tem momentos ótimos nessa temporada com Billy, com a Starlight, o Faroleiro e até mesmo com o Leite Materno. Só que ele não moveu a história tanto quanto ele poderia. Mas também, isso é só o começo da série, e o episódio final aborda essa falta de importância dele, querendo ou não. A Estelar, na primeira temporada, era uma personagem bem importante. É o amor do Huey por ela que faz com que o nosso herói resolva salvar a vida do Trem-Bala. A admiração que ele sente por ela faz com que ele resolva ser um pouco mais como ela, mais heróico, mais altruísta. Graças a ela, ele abandona aquela sede de vingança e melhora como pessoa. Sim, ela, na primeira temporada, é uma personagem um pouquinho fraca. Ela foi enganada a vida toda e segue sendo sacaneada. Até ela ficar bem pistola e começar a tomar as coisas para as próprias mãos. Ela aparece menos na segunda temporada, é verdade, mas os momentos dela talvez sejam mais significativos para a história do que só ela crescer como personagem. É ela que consegue e divulga o composto V para as autoridades, além de ser a primeira que chega para resgatar a Kimiko, que não estava dando conta sozinha para a Tempesta. Além disso, ela também salva a vida do Huey. A Starlight, ela tá um pouquinho mais apagada nessa temporada, né? Se a gente for comparar com o crescimento dela na primeira. Mas ela continua sendo uma personagem consistente e essencial, né?
E falando em personagens consistentes, eu quero falar do French um pouco. Eu gostei muito do French nessa temporada. Nós finalmente temos uma resposta, né, para o que tinha acontecido com os netos da Mallory. O French não conseguiu salvá-los porque de última hora ele teve que salvar um amigo / amante dele, né, que tava tendo uma overdose. Eu gosto muito das camadas que eles dão pro French aqui. Ele tá muito mais vulnerável nessa temporada, né? E tem o leitinho também, né, o Mother's Milk. Mesma coisa. A gente ouviu um pouco sobre a perda dele, né? O pai dele foi assassinado pela Vought. E esse senso de justiça começou lá atrás como vingança. Então o MM tinha sim algo pessoal contra a Vought. E isso dá mais camadas pro personagem dele. E a gente tem a Kimiko também. Falando em camadas, a Kimiko perde o irmão pra Stormfront. Tadinha, né? Mas fica tranquilo que no final ela consegue dar uma porrada na Stormfront. A Kimiko, assim como o resto, também tá mais instável. Depois de perder o irmão, ela começa a matar por dinheiro, liberando um lado monstruoso que ela sempre tentou guardar pra si mesma. Que inclusão maravilhosa do faroleiro, hein? De fato ele aparece pouco, mas além de ele nos ajudar a dar um background pro Frenchie, a gente vê que ele não é um monstro como todo mundo achava. A primeira temporada dá a ideia pra gente de que ele fez aquilo de propósito. E isso não é verdade. Ele se torturava esse tempo todo, tendo a versão dele de redenção bizarra. Tipo, o cara queria fazer aquilo na frente da estátua dele mesmo? Bicho, né? Mas pelo menos ele deu uma mãozinha pro Hughie, né? Falando finalmente sobre o Billy Bruto, essa temporada definitivamente elevou esse personagem pra mim. Confesso que eu sempre achei ele muito cuzão com os boys, tanto na primeira quanto no começo da segunda. Porém, no episódio 3 pra frente, uma coisa mágica começa a acontecer. Ele muda, aos poucos, mas muda pra caralho até o último episódio. Primeiro, ele começa a ser confrontado pelo leite materno, a fim dele finalmente admitir a importância do Hughie. Descobrimos depois que o Billy teve um irmão mais novo que morreu e um pai pra lá de escroto. O Billy foi aos poucos perdendo seus pilares emocionais. Quando a Becca é estuprada pelo Patriota, tudo desmorona. Sua esposa tinha medo de contar ao Billy que ela foi violada de tal maneira, pois ela sabia que isso ia despertar os instintos de vingança do Billy. A propósito, ela adivinha que ele eventualmente ia tentar matar seu filho, o Ryan, porque ele é um... You fucking suit freak! A Becca dá um pé na bunda dele a fim de proteger o filho, o que põe Billy em crise. Ele começa a desconstruir o que ele achava do Ryan por causa da Stellar, assim no final, tendo que decidir entre a vingança e o que é realmente certo. Finalmente acolhendo o garoto após ele acidentalmente matar a Becca, querendo proteger ela da Tempesta, que vira um frango frito. Vemos nessa temporada que o Billy usa a dor e a autoflagelação para lidar com seu ódio por si mesmo e pelo que seu pai abusivo lhe tornou. Ele sente raiva do Hughie, porque ele só lembra ele muito do seu irmão, da sua parte que era boa demais para esse mundo. Definitivamente ele só não é o ponto alto da série por causa dos antagonistas. Então vamos falar desses antagonistas, né? Começando pela personagem que teve, na minha humilde opinião, o arco mais impressionante da temporada. Enquanto na primeira temporada nós tivemos um pouco da história dela e o romance dela com a Helena, nessa temporada nós finalmente recebemos cenas que mostram como é o dia a dia desse casal. A Maeve era como a Starlight no começo, uma pessoa que queria mudar o mundo para melhor, mas não conseguiu porque fazia parte de uma corporação corrupta e desumana. Nessa temporada temos o Girls Get It Done, que é um tipo de marketing que eles fazem em cima das heroínas, propagando um falso empoderamento feminino, né? Que no fundo foi pensado por homens. Mas não para aí, nós também temos casos de pink money. Pra quem não sabe, é quando empresas fazem produtos para a comunidade LGBT. O motivo? Lucrar em cima de uma falsa representatividade. Ganhar dinheiro em cima da sexualidade e gênero das pessoas que fazem parte da comunidade LGBT. A Maeve, como uma pessoa bissexual, é obrigada a se passar por uma lésbica. Todo esse conflito é bom demais porque esse tipo de coisa realmente acontece. Pra não prolongar muito, a Maeve consegue se virar contra a Vought ali no finalzinho, mesmo estando depressiva e sem esperança de uma mudança positiva. Já o Black Noir tem mais cenas de ação nessa temporada, mas infelizmente a gente não viu ele sendo um ninja ainda. As cenas de ação deixam a desejar um pouco e todo aquele conflito onde o Butcher ameaça ele foi um pouco corrido e mal executado. Pelo menos na minha opinião. A gente descobre que o Black Noir é alérgico a nozes. Isso porque o próprio ator é alérgico a nozes, né? Eu achei que isso foi um detalhe bem legal. Mas não tem muito o que falar dele, na verdade. Faltou um pouquinho mais do Noir. Ele parece ser um dos mais fortes, mas ainda não vimos o potencial total dele.
Aparentemente na terceira temporada ele vai ter mais foco. Eu amo demais o Profundo, velho, na moral. Não porque eu acho ele uma boa pessoa nem nada, óbvio. Ele é desprezível e merece tudo o que acontece com ele. E é por isso que eu gosto. É impossível não dar risada. Assim como o Capitão Pátria, e a gente já fala dele, toda cena nova com o Profundo deixa a gente ansioso. Qual vai ser a nova pataquada que ele vai fazer? Qual vai ser o próximo motivo que a gente vai rir da cara dele, sabe? O cara continua sendo chutado quando já tá no fundo do poço, é maravilhoso. O cara entra na sintologia da parada pra tentar se reabilitar, gasta mó grana e é passado pra trás pelo amigo dele que ele mesmo o botou lá. Bicho, é maravilhoso demais. Aliás, falando nesse amigo, o Trem-Bala melhora muito nessa temporada. Depois de ver que a VOT tinha planos de deixar ele de lado a partir daquele filme maravilhoso do 7, evidentemente o filme não é inspirado em Liga da Justiça e nem em Vingadores, tá? Nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, quando ele descobre, ele tenta enfiar a goela abaixo umas mudanças para deixar o filme mais focado nele e ele ter mais mídia. Depois de eu ouvir um não, eles ainda escrevem um rap pra ele. Quer dizer, botam um cara branco pra escrever um rap pra ele. Esses heróis que a gente tanto viu se darem bem e escaparem com tudo que queriam na primeira temporada, ou evoluem, como é o caso do Trem-Bala ou da Rainha Maeve, ou eles são punidos gravemente, como o Capitão Pátria, que tem o seu psicológico ainda mais destruído, a Tempesta, que é resetada de volta para as configurações de fábrica, e o Black Noir, que termina a temporada em estado vegetativo, sem a gente saber se ele vai se recuperar ou não. E no fim da história, a Tempesta é o motivo pelo qual o Trem-Bala é tirado do set. Afinal de contas, ela é uma nazista. A brisa dela é que o Compound V deu imortalidade para ela no começo da Segunda Guerra Mundial, quando a VOT ainda era aquela empresa de farmacêuticos alemã e o nome de super dela era Liberty. Eu só acho muito absurdo como eles conseguiram fazer uma personagem que, sem viés de dúvida, se identificar como uma nazista e não ficar um bagulho forçado ou clichê. A Tempesta chega posando como uma ativistinha de Facebook que vai melhorar o set por dentro, mas logo descobrimos sua real identidade, o que deixa o Capitão Tarado muito feliz. Mas para falar desses últimos dois vilões, temos que falar das alegorias políticas da série. Então vamos emendar com o próximo tópico. No início do episódio 7, a gente é introduzido ao que seria o fã normal da Tempesta. Ele não tem nome, então eu vou chamá-lo de... Aqui tá o Neil. A brisa dele é que ao decorrer da primeira sequência do episódio, vemos como a propaganda xenófoba da Tempesta surge efeito nas pessoas, de pouco em pouco. O que começou como uma desconfiança por parte do Neil, acabou virando puro medo, à medida que o mundo que nós conhecemos vira essa putaria de filme de super-herói. Até o momento que ele só perde o controle. Essa série não é rodeada de coisas fantásticas que não fazem sentido, mas sim de problemas reais que afetam todos nós. Afinal de contas, é como a Tempesta diz pro Capitão Pátria. You have fans. I have soldiers. Ela manipula as pessoas para todos terem medo dos terroristas mais e mais, para as pessoas questionarem mais o exército, a polícia e até a própria VOT, porque desse jeito as pessoas vão botar toda a confiança nela. Ela sabe que o Capitão Pátria tá certo em botar medo nos outros, mas ela direciona todo esse medo para fazer com que as pessoas fiquem alienadas da violência que esse sentimento realmente provoca. Assim como Hitler, que também cegou o povo da real atrocidade que foi o Holocausto. Essa analogia é foda e sinceramente a temporada não seria tão boa sem ela. E a sua dinâmica com o melhor vilão da série, o Capitão Pátria. Eu realmente espero que as pessoas aprendam com o final da temporada. A Tempesta é devidamente surrada até a quase morte, ou seja lá o que você chame aquilo que o filho do Pátria fez nela. Antes do final da temporada ir pro ar, muita gente estava legitimamente torcendo pra Tempesta e... Gente, sério isso? Tudo bem quando você ama ou odiar um vilão, mas genuinamente concordar com o discurso da Tempesta enquanto ela mata pessoas? Sim, os personagens são bem humanizados, mas no final, quando os dois perdem, a gente entende o que as roteiristas queriam dizer. Os fãs da série que ficaram tão gamados na Tempesta e no Pátria não entendem direito que eles no final das contas são representados pelo próprio Neil.
Essas pessoas foram propositalmente enganadas para se apegarem a dois personagens que só têm elementos superficiais de heroísmo e que no fundo são pessoas podres que tiveram seu apropriado final infeliz. Afinal de contas, quantas pessoas tiveram sua vida acabada por causa da Tempesta? Então, por favor, podemos acabar com esse mito do Capitão Pátria e da Tempesta serem anti-heróis? Eles são vilões, ou melhor, antagonistas. A tese da série sempre vai ser: e se pessoas de verdade vestissem os símbolos de heroísmo que levamos tanto na cultura pop? Então a série sempre vai ter esse caráter metalinguístico de retratar quem são as forças que retêm o poder sobre esses símbolos. Não são apenas as empresas, nem os políticos, mas acima de tudo, são os seres humanos egoístas e falhos que estão nessas posições de poder. O Capitão Pátria é o meu personagem favorito, cara. Na primeira temporada ele não é nada além de um super-homem do mal. O que é ok, mas já foi feito várias vezes. Um exemplo mais recente é o jogo Injustice, por exemplo. Na segunda temporada, ele vai muito além de ser um bom vilão. Ele se torna um personagem tridimensional de vez. Você vê ele tentando ser um pai pro Ryan, tentando ser a figura que faltou pra ele mesmo. Quem nunca ficou puto com os pais e jurou pra si mesmo que ia, quando tivesse filhos, acertar aonde eles erraram? Ele se torna identificável. Além de que ele fica muito engraçado como babaca. Toda a cena dele eu fico esperando qual é a maldade engraçada que ele vai fazer, juro pra você. Mas muito mais do que isso, ele é a face do ideal americano, né? E o relacionamento dele com a Tempesta ilustra muito bem o que vem acontecendo nos últimos tempos por lá. E por aqui também, no Brasil, o governo Bolsonaro viu ressurgir um movimento integralista, uma face do fascismo que existe aqui no Brasil. Essas pessoas não têm mais medo de mostrar a cara. Do mesmo jeito que neonazistas e membros da Ku Klux Klan, um grupo rebelde que se recusava a aceitar o fim da escravidão nos Estados Unidos e saía por aí atacando comunidades de pessoas negras, do mesmo jeitinho que a Tempesta fez enquanto caçava Kimiko, ter uma pessoa preconceituosa encarregada do maior cargo executivo de um país não é perigoso porque essa pessoa legalizaria o racismo ou o estupro, por exemplo. O problema é que esse tipo de monstro, quando recebe esse tipo de espaço, radicaliza as massas, como foi dito ali em cima. Esse tipo de monstro faz com que aqueles que já eram radicais percam totalmente a vergonha de se mostrar em público. E eles perdem o medo de agir abertamente. Novamente, o movimento integralista, o movimento político abertamente fascista, voltou a dar as caras, em público. Se já estavam por aí antes secretamente, eu não tenho como dizer, mas eles estão publicando fotos e se divulgando. Mais macabra do que a frase previamente citada, a Tempesta diz ainda, antes de ser arregaçada para o nosso deleite: as pessoas gostam do que eu tenho a dizer, elas concordam comigo, elas só não gostam da palavra nazista. Pode ser que a gente ache que o programa esteja exagerando por pegar uma nazista literal que nasceu em 1919, na Alemanha, e colocar ela como vilã. Mas a gente não tá. A cultura de alt-right tá mais forte do que nunca. E os nazistas daquela época mesmo iam se dar muito bem com esse pessoal aí. O final da temporada revelou que Victoria Newman, congressista que lutava contra a VOT, era super que tinha poder de explodir cabeças, preparando ela para ser a possível grande vilã da terceira temporada, junto com Soldier Boy. Isso aproxima mais a série das HQs, onde temos um político, Vic Newman, vice-presidente dos Estados Unidos, que é pago pela VOT para apoiar os supers, indo contra o presidente Dakota Bob, que é veementemente contra. Ainda não sabemos a verdadeira relação da Newman da série com a VOT, e se é que existe alguma por enquanto, mas a minha teoria é que ela vai usar o conglomerado como escada para subir politicamente, fazendo o caminho inverso das HQs, mas chegando num resultado parecido. Podemos esperar também outra equipe na série, a Payback, já que foi anunciado que este será o título do primeiro episódio da próxima temporada. Nos quadrinhos, a equipe é formada por Stormfront, que provavelmente ainda está viva, se não morreu na série não morreu, Soldier Boy, que já foi anunciado há meses, Eagle the Archer, que também já apareceu, Tech Knight já foi citado, Suato, Crimson Countess e Mind Droid, esses ainda inéditos. Ou seja, a expectativa de ver o time em ação é alta, mesmo seus três últimos. No final da temporada, Mallory ofereceu financiamento e licença do governo para os boys, que Butcher não aceitou nem recusou. Caso aceite,
A série fica realmente próxima dos quadrinhos, pois a equipe desde sempre funciona como uma divisão da CIA, em vez de depender somente da sorte e da engenhosidade dos integrantes. Isso me leva ao último ponto que eu gostaria que fosse explorado na próxima temporada, o uso do composto V pelos boys. Na HQ, eles usam uma versão diluída do químico para conseguirem lutar de igual para igual com os supers, ficando super fortes por um curto período de tempo, e não tem nada que eu queira ver mais do que isso na porrada com alguns membros do set ou do Payback. Tivemos esse gostinho 2 vezes, logo no primeiro episódio, na luta entre Butch e Translúcido, e agora no último, com a Fêmea vs Stormfront. Mas nos 2 casos a gente pôde ver que ambos os membros do The Boys seriam massacrados se não tivessem ajuda externa. Quero ver porrada de igual para igual. Não quero me estender muito sobre Soldier Boy, porque tudo que pode ser dito já foi, mas na minha opinião, só a adição dele ao elenco dos Supers já faz a espera para a 3ª temporada valer a pena. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que nos tem apoiado. 2020 foi um ano bem difícil, por causa disso até que esse vídeo teve que ser adiado. Quem acompanha a gente nas redes sociais sabe que esse vídeo era para ter sido lançado em novembro, mas por causa de vários problemas pessoais nós tivemos que dar uma afastada do YouTube. Mas agora nós vamos voltar, não com conteúdo semanal, porque temos outros projetos para tocar, mas nós vamos voltar a postar vídeos aqui no YouTube. Muito obrigado a todos, espero que 2021 seja um ano repleto de conquistas, saúde e paz para todos nós. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima.